Olá, seja muito bem-vindo à aula gratuita do curso Os Segredos dos Leilões de Imóveis. Relembro que existe um módulo gratuito a fim de que você adquira mais conhecimento, assim como possa retirar um pendrive com resumo desta aula. É importante ressaltar que, conforme decisão do juiz, o imóvel pode ser arrematado no segundo leilão por até 50% do valor da avaliação. Você quer mudar sua vida e transformar de forma que possa obter mais lucros nos seus investimentos. Então, obtenha conhecimento para isso, pois só através do conhecimento que você poderá minimizar os riscos que poderão ocorrer nas arrematações, ou seja, evitar perda de dinheiro. É importante ressaltar também que o curso foi elaborado pela Edu Leilões. Bem, nesta aula gratuita abordaremos algumas questões. A primeira será tipos de leilões judiciais e extrajudiciais. Tipos de leilões. Leilões judiciais. Os leilões judiciais são aqueles decorrentes de procedimento judicial e, portanto, decorre de uma ação judicial que é coordenada pelo juiz. Em tese, são leilões que oferecem menos riscos, pois é um controle realizado pelo Poder Judiciário e pelas partes, sendo, portanto, um leilão mais seguro. Isso não significa que não exista risco, mas somente que as verificações necessárias necessitam ser feitas pelo rematante, mas como controle e gestão de risco, já que foram realizados pelo próprio processo. Deve-se ter muito cuidado com as intimações do devedor e com a possibilidade ainda que remota do imóvel ser objeto de um leilão em outro processo de outra comarca. O ideal é procurar eventuais processos contra o proprietário dos tribunais para evitar qualquer tipo de problema nesse sentido. Por ora, o mais importante é saber que é possível participar de leilões do conforto de sua casa. Leilões extrajudiciais. Os leilões extrajudiciais são aqueles que não decorrem de um processo judicial, ou seja, não ocorrem em decorrência de um litígio vinculado a uma ação judicial em curso no Poder Judiciário. Os leilões extrajudiciais mais interessantes são aqueles decorrentes da consolidação da propriedade por instituições bancárias em virtude do inadimplemento de financiamento imobiliário, por força do exercício da garantia oferecida em contratos de alienação fiduciária, conforme prescritos na Lei 8.914, de 20 de novembro de 1997. É importante observar o procedimento detalhado da lei para que não se adquira imóvel em procedimento enviado de nulidade. Poderá ser arguída pelo devedor em um momento posterior. Outra questão importante são os maiores riscos dos leilões. A análise do valor do imóvel mal feita, ou seja, valor elevado em relação ao mercado. Avaliação muito acima do valor do mercado e não condizente com a realidade dos corretores de imóveis da região, pois esta avaliação pode ter sido feita pelo oficial de justiça no processo judicial ou pelo engenheiro do banco, no caso leilão extrajudicial. O investidor deverá fazer a avaliação pelo método comparativo de dados, ligar para o corretor da região e perguntar qual o valor médio do imóvel semelhante ao que está adquirindo. Outra questão importante é a análise do responsável dos débitos próprio terreno mal realizados, pois não leu edital. E lembro que os débitos próprio terreno são aqueles decorrentes da coisa, como por exemplo, dívidas de condomínio e do IPTU. Ou seja, quem responde não é a pessoa, e sim o próprio imóvel, tendo em vista que este será levado ao leilão para pagar a dívida. Verificar então no edital do leilão, conforme previsto no artigo 130 do Código Tributário Nacional e 908 do Código de Processo Civil, se efetivamente existe a subroga no preço e não efetivamente será a responsabilidade do arrebatante pagar as dívidas do condomínio IPTU. Ou seja, estamos querendo dizer que efetivamente o valor que será utilizado na arrematação será para pagar essas dívidas. Contudo, deve ser analisado o edital conforme previsto no nosso curso. Risco de concentrar muito dinheiro em um único imóvel. Pode ter ocorrido uma avaliação equivocada, então você irá perder muito mais dinheiro no leilão. Tendo em vista, então, o mais interessante é diversificar comprando vários imóveis. O que estamos querendo dizer é que você deve evitar de comprar
um imóvel de 10 milhões de reais. Ou seja, é melhor você comprar imóveis com valores, por exemplo, de 500 mil reais. Outra questão importante: causas de cancelamento dos leilões de imóveis, conforme previsto no artigo 903 do Código de Processo Civil. Está previsto no artigo 903 do Código de Processo Civil: qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante, pelo leiloeiro, então a arrematação estará consolidada, perfeita, acabada e retratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou ação de autônoma, conforme previsto no artigo 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. O que isso aqui está querendo dizer? É que após efetivamente assinada a carta de arrematação pelo juiz, arrematante e o leiloeiro, então estará perfeita, acabada e retratável. E dessa forma não haverá mais o que fazer. E caso exista algum prejuízo decorrente de alguma ação autônoma impetrada pelo devedor, então esse deverá ser, no caso, resolvido com perdas e danos. Ressalvadas algumas questões previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser invalidada. Parágrafo 1º. Quando realizada por preço vil ou outro vício. O preço vil é um valor muito abaixo do que efetivamente o juiz determinou. Pode ser que o juiz determine no segundo leilão concedendo 50% do valor da avaliação. Se ele for efetivamente arrematado de valor inferior a isso, então será considerado preço vil. Considerado ineficaz, se não for disposto efetivamente no artigo 804 do Código de Processo Civil. O que está querendo dizer? Por exemplo, aqui se não houve, no caso, a intimação e notificação dos credores com relação, e do próprio devedor com relação de hora daquele leilão. Se não por acaso, terceira possibilidade, não for pago o preço que foi efetivamente determinado pelo arrematante. Parágrafo 5º. O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo imediatamente devolvido o depósito que tiver feito, se provar nos 10 dias seguintes existentes de ônus real ou gravame não mencionado no edital. Pode ser que no edital efetivamente exista toda a documentação determinada, assim como os processos existentes. E, no caso, não foi, por exemplo, mostrado que existia uma dívida trabalhista. E, posteriormente, você descobre que aquela dívida trabalhista existia, mas não foi mencionado no leilão. Então, você poderá desistir. Antes de expedir da carta de arrematação ou ordem de entregar ao executado, alegar algumas situações previstas no parágrafo 1º. Ou, no caso, se existia algum gravame que efetivamente não estava mostrado no edital. Bom, outra questão é o preço vil. Afinal, o que seria preço vil? Definição. Segundo o artigo 890 do Código de Processo Civil, teremos a definição de preço vil. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Considera-se, conforme previsto no parágrafo único, preço vil o valor inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e não sendo fixado o preço mínimo considerado preço vil inferior a 50% do valor da avaliação. Ou seja, se efetivamente o imóvel for arrematado por 50% menor que o valor da avaliação que consta nos autos, então será considerado preço vil. Especial atenção deve ser dada com relação ao que foi colocado aqui no agravo interno, no embargo de declaração, no agravo de recurso especial número 1.660.894 de São Paulo. Portanto, será preço vil o valor inferior ao percentual determinado pelo juiz, ou no caso de não haver esse percentual, então será de 50%. Cuidados no preço vil. Laudo de avaliação desatualizado. O que estamos querendo dizer com isso? Pode ser que o processo seja muito antigo, por 2 ou 3 anos que ele vem, no caso, transcorrendo, podendo chegar até 5 anos, e está desatualizado aquela avaliação. Então, você deverá entrar no site do tribunal do seu estado, por exemplo, aqui, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e efetivamente fazer uma avaliação, a fim de não correr um risco e configurar como sendo preço vil. Bom, outra questão importante é o imposto de transmissão de bens na arrematação. Quando pagar o ITBI? A pergunta: quando deverá ser pago o ITBI? Segundo o Código de Processo Civil, a carta de arrematação seja expedida, então deverá ser apresentado um boleto ITBI pago ao juiz. O que estamos querendo dizer com relação a isso? Você deve apresentar, no caso, na maioria das vezes,
o boleto de ITBI pago a fim de que o juiz venha expedir a carta de arrematação, tendo em vista que este é o documento importante que você deverá levar a registro no cartório imobiliário, cartório de registro de imóveis, a fim de transferir a propriedade do antigo proprietário, que era o banco, caso seja imóvel extrajudicial, e o devedor, caso seja um processo judicial, a fim de passar para o seu nome. Bom, poderá tentar com o juiz para conseguir a expedição da carta de arrematação antes de pagar a ITBI, porém não é o normal de ocorrer, mas poderá ser tentado. Alegar que o pagamento de ITBI deverá ser realizado quando for levado a registro no RGI, mas poderá cair em regência no próprio cartório de registro de imóveis. Esse boleto pago de ITBI deverá compor os documentos para você pedir a carta de arrematação. As pessoas, no caso, recomendamos que devam pagar a ITBI após superar o prazo de 10 dias para o devedor impugnar, ou seja, for assinado auto de arrematação pelo juiz, pelo leiloeiro e pelo arrematante, então você espera 10 dias úteis a fim de efetivamente pagar o ITBI, de forma a não venha complicação caso efetivamente você queira desistir e queira recuperar, obviamente, o valor do ITBI pago. Então, espere 10 dias úteis, de forma que efetivamente você verifique se há ou não algum recurso impetrado por alguma das partes e dessa forma poder até desistir da arrematação, conforme já foi falado anteriormente. Portanto, segundo o Código de Processo Civil, o pagamento do ITBI apareceria como requisito para dar registro. Caso o rematante não apresente, então o juiz não emitiria a carta de arrematação, conforme está previsto no artigo 901 do Código de Processo Civil. Porém, somente existiria a transmissão da propriedade com registro no RGI. Importante é observar a súmula 326 do Supremo Tribunal Federal. O pagamento do ITBI deveria ocorrer com registro no caso cartório de registro de imóveis. O compromisso de compra e venda com o sistema jurídico brasileiro não transmite direitos nem configura a cessão de direitos à aquisição deles, razão pela qual é inconstitucional a lei que tenha como fato gerador do imposto de transmissão de bens de imóveis e direitos a ele relativos. Bem, outra questão importante é com relação a qual o valor do ITBI que você deverá pagar. O ITBI incide sobre o valor da arrematação ou sobre o valor venal do IPTU. Obviamente que o fisco, a Fazenda Pública Municipal, irá querer que você pague com relação ao valor do imóvel, valor venal. Mas, no entanto, relembramos que você deve pagar com o valor da arrematação, ou seja, efetivamente se você pagou naquele momento que adquiriu o imóvel, no caso em leilão. Resposta: o ITBI é o imposto de transmissão de imóvel na prefeitura da cidade, sob transmissão de bens imóveis é o imposto municipal. Seria então o maior valor entre o valor da arrematação em relação ao valor venal do bem como referência ao recolhimento do IPTU. O STJ já decidiu que será recolhido sobre o valor venal do imóvel, qual é que foi negociado entre as partes, e neste caso ser o valor da arrematação do imóvel, ou adjudicação do imóvel, no caso o credor que queira efetivamente pegar para ele aquele imóvel, ele deverá pagar conforme foi o valor que foi avaliado. Existe a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça que trata do caso. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido que a arrematação corresponde à aquisição do bem alienado judicialmente, razão pela qual a base do valor do ITBI é o valor alcançado na asta pública, incidência da súmula 83 e 568 do Superior Tribunal de Justiça. E caso efetivamente não seja acatado pelo fisco municipal, então não resta outra alternativa que fazer uma requisição administrativa e caso não dê resultado, então você deverá entrar com mandado de segurança contra o município, pedindo que o recolhimento do ITBI seja feito com base no valor da arrematação. Bem, existem mais de 85 aulas no módulo do curso Os Segredos de Leilões de Imóveis. O módulo gratuito tem os conteúdos de leilões judiciais e leilões extrajudiciais, como encontrar os leilões mais rendáveis, e a aula que estamos falando é com relação à aula grátis, que é a aula número 4. Existem outros módulos pagos, e assim como existem módulos adicionais, com um modelo de petição, que são pagamento específico, caso seja do interesse do advogado para apresentar naquele caso específico do seu cliente. Bem, o acesso pode ser feito através do leilões.com.br, assim como na plataforma da Hotmart. Em Direito, entre em curso Os Segredos dos Leilões de Imóveis. Caso efetivamente
tenha alguma dúvida, então entre no nosso Instagram Edu Leilões e mande um direct que respondemos às suas questões a fim de poder solucionar alguns dos problemas, caso seja do seu interesse. Até breve e continue conosco no curso.